Aqui estamos começando mais um programa, Atos, a História Continua. Eu sou o presbítero Edinho, estou aqui com o nosso irmão Anderson, né? Vamos dar aqui uma prévia sobre a vida do nosso irmão, ele que já se envolveu com o mundo do crime, ele que já foi livre da morte várias vezes, e vai deixar a história dele para a gente poder meditar um pouco, para ajudar os jovens, né? Vamos para a história. Pai do Senhor, irmão Anderson. A paz do Senhor, irmãos. Sou Anderson. Estou aqui para contar um pouco da minha história de vida, contar para vocês o testemunho. Muito bom. Vou começar com algumas perguntas, irmão. E a primeira pergunta que eu queria fazer para o irmão é como o irmão conheceu Jesus, né? É uma situação única, né, que cada um vive, né, irmão? Cada um nas nossas vidas, nós temos o nosso encontro com Deus. Tem pessoas que vêm pelo amor a servir ao Senhor e tem outros que vêm pela dor. No meu caso, eu vim pela dor. Por mais que eu tenha escutado falar de Jesus, Deus da minha infância, de eu ter tios que levavam a palavra do Senhor dentro da nossa casa, porque minha mãe era católica, porém, várias pessoas da minha família, irmãos dela, eram evangélicos, então eu tive contato, eu escutei falar da palavra, porém eu não conheci Jesus. Eu vim conhecer Jesus já pouco tempo atrás, com um fato que aconteceu, uma doença, que eu tenho um filho autista, né? Então, mediante quando ele alcançou a adolescência, ele chegou a ter convulsões. Ele veio a ter convulsões diárias e às vezes até mais, até 2 ou 3 convulsões. Com as convulsões subsequentes que ele estava tendo, ele veio a ter... Eu busquei o Senhor e falei para ele, falei assim: Senhor, eu estou aqui reclamando com Ti, mas por que eu estou vivendo isso? Por que você está fazendo isso comigo? E comecei a questionar. E até xingar, irmãos. Às vezes eu blasfemava contra Deus. Então, eu fiz uma proposta para Deus. Diante daquele sofrimento, diante daquela dor que eu estava vivendo, eu questionei e falei assim: por que, se Tu és tão poderoso assim, por que eu estou vivendo isso? Se Tu és tão poderoso, tira essa doença dele que eu me rendo a Ti, eu me rendo aos Teus pés. Eu falei: não, eu só queria que aquela dor passasse durante 30 dias. Eu falei: Senhor, tira essa doença, 30 dias do meu filho, que eu passo a lhe servir. E isso foi acontecendo. Veio uma semana, 2, 20 dias. Quando inteirou os 30 dias, eu contava até os minutos. Quando inteirou 30 dias, meu filho sem nenhuma convulsão. Eu peguei e me rendi a Ele. Falei assim: pois agora em diante, Senhor, eu sou Teu servo. De agora em diante eu honrarei a minha palavra. Eu me entregarei a minha vida a Ti. E nesse momento, irmãos, eu abdiquei totalmente da minha vida do mundo. Eu bebia, eu fumava, eu usava drogas. Eu era totalmente mundano. Então, nesse dia, eu abdiquei tudo. Joguei tudo fora. Jogar pacotes de cigarro, jogar latas de cerveja de dentro da geladeira. Eu fui dentro da minha casa e até droga, cocaína, que eu tinha muito na época, joguei tudo fora, irmãos. Joguei tudo no lixo. E verdadeiramente eu honrei a minha palavra de servir ao Senhor. E no outro dia, interessante, irmão, que no outro dia, no 31º dia, depois de eu me render ao Senhor, ele voltou a ter convulsão. Ele voltou a ter convulsão. E eu fiquei assim, sem saber, tomei um choque na hora. Porém, quando ele voltou a ter a convulsão nos meus braços, eu chorando, mas eu sentia já o amor de Jesus dentro de mim. E eu chorando, um vizinho chegou e
bateu a porta, porque eu chorava assim, eu buscava o Senhor tanto, e as casas hoje bem próximas, o vizinho escutou eu chorando e me bateu na porta e falou assim: irmão, o que é que está acontecendo? Eu virei e falei assim: meu filho voltou a ter convulsões. Aí eu abri a porta, ele me deu um cartãozinho de uma clínica, que foi, parece que era um anjo, irmão, naquela hora de sofrimento, quando Deus viu que eu não ia duvidar do teu poder, duvidar do teu amor, ele enviou o anjo dele e me deu um cartão com o número de uma clínica, aonde eu liguei, prontamente já tinha uma pessoa disposta a me atender, a poder, sabe, é só visão do Senhor, é sentir o poder do Senhor. A clínica era muito bem conceituada e não tinha vaga nos últimos 20 dias. E eu liguei para a mulher falou que não tinha vaga, e eu voltei, busquei o Senhor, e logo depois ligou de novo da clínica para mim, querendo marcar uma hora no outro dia, para me poder começar o tratamento que eu tenho. Essa é o meu encontro com Deus, que eu acho que cada um tem o seu. Amém. E o irmão, como é que o irmão chegou a conhecer a Igreja Adventista da Promessa? A Adventista da Promessa foi mais um propósito do Senhor, mais um anjo que Deus colocou na minha vida, que logo que eu tive esse contato com Jesus, esse encontro com Ele, e na época eu era supervisor, era encarregado de um pessoal da limpeza, e dentro dessa empresa tinha uma pessoa que ela foi, eu escolhi ela como ser a minha auxiliar na época, e a gente se aproximou, e diante daquilo que eu estava vivendo, essas situações, eu comecei a me abrir com ela, a falar, porque eu estava passando por um processo de separação, entendeu? Eu estava passando por um processo de separação, meus filhos moravam comigo. Então, diante disso, eu conheci uma pessoa que ela me escutava. E eu não sabia que ela era da IAP, do Distrito Federal, Planaltina, Distrito Federal. E aí, quando eu comecei a me abrir com ela e falar o que eu estava passando, ela começou a falar que essas coisas iam acontecer. Ela começou a falar de novo de Jesus. E aí eu já tinha tido o meu encontro. Aí foi mais um anjo que Deus colocou para poder vir fortalecendo essas coisas. Vinha fortalecendo o meu contato com Deus. E aí ela me levou para conhecer a IAP do Distrito Federal de Planaltina. Foi quando o pastor Reinaldo e a irmã Jane foram duas pessoas muito importantes na minha vida, porque eu era convidado pela irmã Nilzete. Eu era convidado para ir para lá, e quando eu entrava no templo, irmãos, era uma coisa extraordinária. Eu me rendia ao Senhor, eu chorava, eu me derramava aos pés do Senhor, da hora que eu entrava no templo até a hora que eu saía. O senhor tinha dito que fez parte do mundo do crime, né? Que foi liberto várias vezes, e eu queria que o senhor contasse um pouco da sua história. Eu hoje, aqui eu posso me considerar, graças a Deus, uma história viva de uma pessoa que fez parte do crime, fez parte do tráfico e saiu. Eu lamento muito eu não ter escolhido o caminho do Senhor, porque quando houve uma cobrança de um pastor que a gente frequentava, que ele não queria que a gente frequentasse as rodas dos escarnecedores, mas o jovem ele é muito destemido, ele é muito curioso, e às vezes essa curiosidade nos custa um certo preço nas nossas vidas. Então, quando o pastor falou para nós que era entre a igreja e o mundo, que nós não estávamos preparados para estar vivendo no mundo, que a palavra do Senhor tinha que nos blindar primeiro para nós estarmos preparados para o mundo, eu resolvi não escutar o pastor e ir para o mundo. Isso foi com a juventude de 14 anos por aí. Foi logo depois que nós tivemos essa proposta do pastor, eu resolvi conhecer o mundo. E não foi bom, irmão. Não foi bom.
Passei a conhecer bebidas, cigarro, álcool, drogas, fornicação, prostituição. Então eu vivi muitas coisas nessa linha mundana, no que o mundo te oferece. Então, diante dessas situações, foram criando oportunidades. E eu vejo que Deus foi... Jesus Cristo, eu dei trabalho para ele. Eu dei trabalho porque ele chegou... Eu acho que tinha uma hora que eu acho que ele ia desistir de mim, irmãos. É interessante, porque eu com 18 anos, eu capotei um carro que nem ferro velho quis comprar mais. Eu não sei como explicar para vocês. As pessoas que me socorreram falavam para mim assim: irmão, você caiu, você estava dentro do carro, você caiu fora do carro, você machucou. Eu falei: não, eu estava dentro do carro. Pois o carro ficou num estado que não tinha como eu sair de dentro dele. Pois eu lembro que eu saí de dentro do carro. Né? Foi a mão de Deus. E eu saí sem nenhum arranhão. O carro não prestou mais para nada. Em outra situação, eu recebi uma proposta para viajar e fui viajar como representante comercial de uma empresa e eu fui parar no estado do Pará, em Altamira, e eu fui tomar banho no rio Xingu, e aonde eu, inocente com um rio daquele tamanho, pois do Goiás acostumados com certos riachozinhos, e eu peguei um rio muito grande, e quando eu percebi, eu estava na correnteza do rio lá no meio. E por várias vezes eu tentei gritar para poder ser socorrido. E quando eu desisti da minha vida, eu tinha me entregado, as minhas forças acabaram, veio uma dor aqui na barriga que me fez cansar, eu me entreguei. Quando eu me entreguei, que eu falei assim, morri. Eu acordei cuspindo água no cais, um barco, me disseram que foi uma canoazinha dessas que transporta os garimpeiros lá, muitos garimpeiros lá, que o cara me viu e foi ao meu socorro lá e já me pegou desacordado dentro da água, me jogou nessa canoa. Então foi uma tirando o capotamento do carro, esse foi mais um livramento que eu tive na minha vida, que para mim eu acho que eu ressuscitei. Eu acho que eu cheguei a morrer e fui ressuscitado pelo Senhor. E outro caso interessante foi quando eu vivia no mundo do crime, que a gente praticava alguns assaltos, e a gente, diante de um assalto desse aí, a gente teve que correr da polícia. E a gente saiu em fuga, e quando aconteceu de eu me deparar num beco sem saída, só com a tela no final do beco, e eu me lembro que eu tentava pular a cerca e quando eu comecei a escutar disparos, a polícia falando, para, e dando tiro, e atirava. E eu olhava para trás, quando eu olhei para trás, não sei o que aconteceu, sei que eu consegui pular essa cerca e fui-me embora. Quando cheguei em um certo local, na casa de um colega, que a esposa dele me perguntou o que tinha acontecido, eu estava conversando com ele, a esposa chegou e perguntou para mim o que tinha acontecido. Eu falei assim, olha, nós fomos perseguidos pela polícia, a polícia tirou nós e tal. Aí eu tirei a roupa, eu estava com a jaqueta, e eu tirei a roupa e fui tomar um banho, ele me arrumou roupas novas. E um certo momento ela perguntou se eu tinha tomado algum tiro. Eu falei assim, não, a polícia tirou de nós, mas nenhum tiro pegou não. Quando a gente foi perceber, quando ela tinha percebido, ela tinha olhado a jaqueta, havia 2 furos na jaqueta, um na altura da barriga e outro na altura assim do peito aqui. Tinha transpassado, tinha entrado e saído, e eu não sabia conta. E eu, nessa situação, tentando entender o que acontecia, e pasmem, irmãos, eu falava que era sorte, porque ainda não conhecia o poder de Jesus. Hoje, imaginava e que tudo que eu tinha vivido, esses livramentos que eu tinha, eram coisas de Deus, para mim era sorte.
E hoje o Senhor era fazer com que eu aceitasse a salvação pelo Senhor Jesus Cristo. Então, diante dessa situação, eu hoje sou totalmente satisfeito com o que Deus fez na minha vida. Então, esse é um pouco da minha história. E se eu começar a falar para vocês, são tantos detalhes que às vezes me vêm, que eu percebi o amor do Senhor Jesus Cristo, que eu passaria horas aqui falando da forma que Ele me protegeu e do cuidado que Ele teve comigo e do resgate que eu tive do lamaçal do pecado para poder servi-lo. Irmão, tem um ponto interessante que eu queria voltar, até por questão dos nossos jovens, né? Que aí o mundo afora tem rebanhado aí para o mundo do crime, para o mundo das drogas. E eu queria perguntar para o irmão, como foi que o irmão teve o primeiro contato com o mundo do crime, né? Com o mundo de drogas, e um conselho para os jovens de hoje, né? Para poder se afastar um pouco disso, poder conseguir ter a mente, né? No meu caso, eu vivi, na época, foi no meio de amizade e de namoradas, de meninas que eu estava me envolvendo, pois eu era do mundo e eu trabalhava com transporte alternativo, onde havia habilidade desse tipo de coisa, de álcool, droga, sexo e bebidas, eram muito comum, irmão. O mundo, ele te oferece isso, e o mundo, ele é muito sedutor. Cuidado, irmãos, jovens, não se arrisquem, tenham mais coragem de se abrir com pessoas que te amam, para você não cair, não se desviar para um caminho, às vezes sem volta, irmão. Olha, basta uma simples inalada de crack, assim diz as pesquisas, que basta uma simples inalada de crack, irmão, para que seu cérebro fique dependente. Irmãos, jovens, não deixe que a curiosidade te cobre um alto preço, entendeu? Lembre-se do alto preço que Jesus sim pagou por nós, entendeu? Foi preço de sangue. Então vamos tentar lembrar disso, irmãos. Não dê oportunidade para o inimigo, não deixe ser tentado, se fortaleça em espírito e em verdade. Procure, faça a sua parte. Não, quando tiver já tomado o caminho, às vezes pode ser tarde, irmão. Não tenha vergonha. Eu me vergonho hoje, até hoje eu me vergonho de tudo que eu vivi. Eu estou aqui tentando falar para vocês, para que não possa acontecer com vocês o que aconteceu comigo. Busquem, façam a tua parte. Hoje o que eu posso dizer para vocês, eu particularmente Anderson falando, um servo do Senhor, cheio de defeitos, irmãos, eu tenho defeitos da mesma forma. Eu não passei a ser perfeito, não. Depois que eu aceitei Jesus, eu não passei a ser perfeito, não. Mas é inigualável o que eu vivo hoje. Antigamente, quando eu vivia no mundo, às vezes eu me sentia sozinho, eu chorava, eu me sentia sujo. Era um vazio que me consumia, sabe, assim, sem tamanho. Hoje, com a presença do Senhor na minha vida, a felicidade que eu vivo, eu não vou dizer que a gente não vive angústias, mas a angústia que a gente vive, ela é momentânea, você entrega ela nas mãos do Senhor. O vazio que você tem está preenchido, que eu tinha, está preenchido hoje pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Então hoje eu consigo ter uma felicidade plena, uma paz plena, botar a cabeça no travesseiro e descansar, porque eu sei que o Senhor me protege, Ele vive dentro de mim. Então esse caminho hoje para mim, de uma pessoa que conheceu do outro lado, eu falo para você que hoje sim, eu tenho um caminho sem volta. Hoje eu sou do Senhor. Hoje eu quero levar o Evangelho do Senhor a qualquer lugar que eu vá. Hoje eu quero gritar, dizer, amo o Senhor, eu te adoro, Senhor, Tu és tudo para mim. Hoje eu me sinto acolhido, protegido pelo Senhor. Mesmo com as dificuldades da doença do meu filho, mesmo com as dificuldades financeiras, que hoje não deixou de ser, não é mais dificuldade. Você sabe o que é você se entregar e não ter mais dificuldade?
Não é porque a dificuldade acabou, é porque simplesmente você deixou de ver como dificuldade. Você entendeu? Hoje, o teto que Deus me deu, foi Ele que me deu. Eu não preciso de um palácio, eu preciso apenas de um lugar humilde onde eu possa descansar. Então, o que acabou não foi a dificuldade. O que acabou foi a forma de eu enxergar a dificuldade. Então é isso aí. A gente estamos ficando por aqui, a entrevista com o irmão Anderson, né? Eu quero agradecer a Deus pela essa oportunidade que Ele me deu. Quero agradecer a cada irmão que vai ver essa entrevista, que vai somar na vida dos irmãos. E Atos, a história continua.